que a gente adquire, conhecimento, ele acumula, certo? Pode ser que eu volte em algum desses temas, mas na nossa disciplina é muito comum que as pessoas sempre tenham alguma coisa a acrescentar nos assuntos. Então, assim, eu não acho que vai ser prejudicial nem para os que assistiram online, nem para os que não tiveram a oportunidade de assistir. Eu acho que vai ser melhor ainda. Por quê? Porque matemática a gente tem que fazer muito exercício, vai ficar revendo os assuntos e tudo mais. Então, esse assunto que eu estou dando para vocês, ele, na verdade, é do 9º ano do ensino fundamental, certo? Espero que eu consiga, antes das férias, entrar em funções. Mas, independente da gente voltar semana que vem não, né? Se eu disser semana que vem, vocês vão sair espalhando que a gente volta semana que vem. Daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, 3 meses. Christian, tá esquecido demais você, viu? Tô só observando. E... Ia falar alguma coisa, Christian? Não, porque realmente eu esqueci. É porque eu Hum, só me lembrei que meu irmão ia ter aula de biologia. Eu falei, eita, meu Deus, a Milena deu 11 horas. hum. Então, a gente vai prosseguir, independente do assunto que a gente começar. Vou apresentar aqui minha tela. Eu espero que dê tempo. São 11h11, eu tenho que acabar essa aula 11h50. Cadê? Tenho várias coisinhas para fazer hoje. Cadê? Na aula passada, a gente terminou a aula explicando uma forma de usar esse caso aqui, ó, da equação de segundo grau, para resolver problemas como esse daqui. Se eu quero encontrar um número que o dobro do quadrado é 7, isso é uma aplicação dessa formazinha que a gente viu na aula passada, né? A gente está estudando equações de segundo grau. A gente viu primeiro. Deixa eu resumir aqui. Deixa eu voltar. Peraí. A gente viu primeiro esse caso aqui. Não foi isso? Nós vimos esse caso, que é só passar o termo independente por outro lado, extrair a raiz quadrada, tudo bonitinho. Depois, nós vimos esse caso aqui, cadê? Que a gente fatora o primeiro membro para encontrar as duas soluções, tá bom? E aí eu vou encerrar esse raciocínio com os 2 exemplos que faltaram para que a gente comece a falar do tópico seguinte. Lembrando que vai estar gravado e que vocês poderão acessar sempre que vocês precisarem. Então, a ideia aqui é a gente tentar escrever matematicamente essas informações. Então, qual seria o número real tal que o dobro do quadrado é 7? Certo? Vamos ver se encaixa nesse caso aqui, ou se encaixa em outro, ou se não se encaixa em nada. Vamos ver. O número real x, a gente vai representar pelo próprio x. O dobro do quadrado desse número. Como é que a gente escreveria o dobro do quadrado? O dobro do quadrado desse número. Quando a gente fala quadrado, a gente está trabalhando com ele ao quadrado. Então, como vocês escreveriam o dobro do quadrado? Alguém tem alguma ideia? Alguma dica? Dois ao quadrado? O dobro, vem o 2, né? Vamos ver se é isso mesmo. O dobro do quadrado, né? O número real x tal que o dobro do quadrado, esse quadrado é referente ao número x. Então, é o dobro do quadrado de x.
certo? Seria o dobro do quadrado de x. O dobro de x ao quadrado. E isso tudo é igual a 7. E aí, na opinião de vocês, esse caso aqui, a gente resolve usando fatoração ou a gente resolve só isolando o x ao quadrado e depois extraindo a raiz quadrada, na opinião de vocês? Como será que é mais fácil de resolver? Bom, ele tem o x ao quadrado, não é isso? Ele tem esse termo aqui, bx. Ele tem esse termo aqui, bx. Essa equação aqui. Tá bom, vou fazer de uma forma mais clara. 2x ao quadrado menos 7 igual a 0. Nós temos o coeficiente a, que está acompanhando x ao quadrado, mais, será que a gente tem esse termo aqui, bx, aqui, ou não? Quando eu falo um termo, é um pedacinho da equação. 2x ao quadrado é um termo, menos 7 é outro termo. Mas vocês podem observar que eu não tenho bx aqui, eu não tenho um número vezes x. Se fosse 7x, tudo bem. Então, esse exemplo aqui, ele não se resolve usando fatoração, apesar dele estar aqui. Foi uma pegadinha que eu coloquei. Então, a ideia é, quando eu tenho ax ao quadrado com esse termozinho que a gente chama de termo independente, né? Já dava para resolver daqui, mas eu escrevi assim para facilitar mesmo a identificação. Então, para ficar mais limpo, o que é que eu posso fazer quando eu tenho isso? Esse 2, que está multiplicando x ao quadrado, eu irei passá-lo dividindo o 7. Então, eu isolei o termo x ao quadrado. Vi agora que a Ariane escreveu? Não, tem o coeficiente c. Beleza. Então, vocês aprenderam, né, vocês viram, que para a gente achar os valores de x, a gente vai extrair a raiz quadrada. E quando a gente extrai a raiz quadrada, a gente tem que considerar o valor positivo e o valor negativo, né? Por quê? Porque se eu tenho x ao quadrado, por exemplo, igual a 4, eu tenho dois valores para x que dão 4, né? Eu tenho 2 ao quadrado e tenho o menos 2 ao quadrado. Então, o x pode ser 2 ou menos 2. Por isso que a gente usa o mais ou o menos. E é por isso que aparece o mais ou o menos, o mais e o menos lá na formulazinha que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Certo? Bom, raiz quadrada de 7 sobre 2 não é exata. Tá bom? Então, a gente pode escrever a solução desse jeito. A gente pode escrever menos a raiz de 7 sobre 2, não tem problema, tá bom? É um número do mesmo jeito. A gente não pode ter preconceito com esses números aqui. Ah, professora, e se dividir? Vai ficar raiz quadrada de 3,5, também não vai ajudar. O máximo que você pode fazer é fazer uma aproximação. Mas em matemática é comum que a gente deixe as expressões usando raiz quadrada. Tá bom? Até aqui. Querem que eu repita? Posso continuar? Como é que é? Vou prosseguir, tá certo? Eu vou deixar o exemplo 20 como exercício. Esse exemplo 20, ele vai realmente ser um caso desse aqui, ax² mais bx igual a 0. Só que o a vai ter um valor e o b vai ter outro.
E aí vocês podem conferir depois comigo. O que eu quero falar com vocês hoje é a ideia de soma e produto, tá bom? Essa parte, em geral, ela não é muito abordada quando a gente ensina equação de segundo grau. Mas agora eu vou fazer um joguinho com vocês para que a gente treine um pouquinho dessa ideia de soma e produto e para revisar as coisas que vocês viram. Combinado assim? Quem aqui já jogou no Kahoot com algum professor? Pronto, a gente vai usar o Kahoot. Eu trouxe aqui 5 perguntinhas que a gente vai revisar agora. Então eu vou enviar o link da aula para da aula não, do joguinho para vocês. Certo. Eu vou parar aqui a minha apresentação para poder. Aí, como vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui, ó. Vou colocar o site, vou colocar o link e o PIN do jogo. Aí vocês vão entrar, coloquei no chat agora. E aí o que é que vocês vão ter que fazer? Entrar com o link e vão digitar o nome de vocês, né? Para vocês entrarem no jogo. Tô aguardando, viu? A Ariana entrou, Caio entrou. Bora, gente! Eu adoro a música desse jogo, sério. A Clara. Clara! A gente tem 2 Claras, né? A Clara e a Maria Clara. Essa turma. A Sari Duda. Quem falta? Falta mais alguém? 6. Faltam 3 pessoas. O Christian e a Clara estão juntos? Aí jogando ou não? Posso começar? Ó, e se eu começar, vai ter gente que vai ficar de fora, viu? Tem 7... Beleza, 8 pessoas. Vamos lá. Preparados? Olha, vou começar, viu? Deixa eu só ver o tempo. Vamos lá. É o jogo da soma e produto. Os dois números cuja soma é 8 e o produto é 15 são...
3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Foi bem rapidinho, né? 3 e 5. O bom é que tem as alternativas, né? Vamos ver agora. Eu só não entendi. Ele tá com 20 segundos apenas. Estou triste por isso. Só um momentinho, tá? Deixa eu ver se eu altero aqui. Cadê? Eles ficaram só com 20 segundos. Aí é lasca. Só responder em 20 segundos. Segura aí um pouquinho. Professora, aqui não apareceu não as alternativas, só as cores. Ai, meu Deus, eu esqueci de explicar. Chega, meu Deus. É o seguinte. A pergunta vai aparecer aqui. E aí, para vocês, só vai aparecer o símbolo das alternativas. A cor e o símbolo. Então, você vai marcar, por exemplo, se for a alternativa que tem azul, aí você vai marcar, vai clicar no azul. Entendeu? Aí vai ter a cor e um símbolo, não é isso? Vai ter um triângulo, um círculo, um losango. Então, aí você vai ter que marcar a cor da alternativa. Não vai ser a alternativa que está escrita. Ficou claro? Poxa, eu dividi a tela do celular. Aí eu tô vendo os dois. Pode ser também, mas é, eu, eu vou ler, é porque tava só 20 segundos, entendeu? Deixa eu avançar, porque se tiver 20 segundos, aí eu saio novamente para entrar de novo, para a gente conseguir ter mais tempo, porque aí eu vou ler a pergunta e aí vocês vão ter condição de responder, certo? Tenham paciência comigo, gente. Eu estou aprendendo ainda. Vamos lá. Qual é a forma fatorada de 28? Eu vou ter que tirar, porque tá com pouco tempo. Não responda, não responda. Pera aí, viu? Rapidinho. Deixa eu fechar aqui. Eu vou fechar. A gente vai começar de novo. Acho que agora vai. Tudo bem, gente. É no mesmo site, só que agora o código é outro. Por quê? Porque tava Homem, tava com pouco tempo. Alma, Christian. Tá ligado? Ah, já sei, Peraí, conheço viu? vocês. Ó, tá a internet aqui, tá horrível. Tô tentando, peraí, viu? Pronto, coloquei outro pin aí no chat. E tô aguardando vocês entrarem. Aí vocês saem, né? Fecham. Professor, não tô conseguindo não conectar não. Você saiu de onde estava, você fechou aquela parte, o outro jogo. Você fecha e abre de novo o site, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que você tem que mandar outro link, porque eu fiz isso e também não tá entrando. Tá não? Peraí. Ah, eu sei que foi. Copiou o mesmo link, por isso que não tava dando, não ia dar nunca. Se vocês perceberem, eu enviei o mesmo link de antes. Agora é o certo, agora vai.
O PIN é 6517546. Aqui, Caio. Pronto. Christian, bom, essa agora é o. Falta uma pessoa. Cortou, porque ela tinha colocado o Cristo bonito. Oh, meu Deus. Tá faltando uma pessoa. Quem é que tá faltando? Cadê? Christian, Sara, Lohana, Clara, Caio, Duda, Maria Clara. Pronto, agora. Beleza. Vamos ver se agora vai. Porque é para ser 90 segundos. Os dois números cuja soma é 8 e o produto é 15 são rosinha 2 e 3, amarelo 3 e 4, azul 3 e 5 ou verde 5 e 6. Os dois números cuja soma é 8 e o produto é 15. Rosinha 2 e 3, amarelo 3 e 4, azul 3 e 5 ou verde 5 e 6. A gente vai usar isso no nosso próximo assunto. Soma é 8 e o produto é 15. 2 e 3, 3 e 4, 3 e 5 ou 5 e 6. Falta uma resposta. Quem tá faltando? A soma é 8 e o produto é 15. Quais são os dois números? Rosinha, 2 e 3, amarelo, 3 e 4, azul, 3 e 5 ou verde, 5 e 6. Quatro pessoas acertaram, né? Era só por eliminação, né? Fazer a multiplicação e o produto. Já fica a dica aí para uma outra questão que vai aparecer. Em primeiro lugar está a Ariane. Em segundo lugar, Maria Clara. Em terceiro lugar, o Caio. Vamos lá. Qual é a forma fatorada de 28? Como é que a gente pode escrever 28 como produto de números primos? Rosinha, 2 vezes 8. Amarelo, 2 vezes 2 vezes 7. Azul, 2 vezes 2 vezes 3. Ou verde, 2 vezes 2 vezes 5. Qual é a forma fatorada de 28? Triângulo, 2 vezes 8. Círculo, 2 vezes 2 vezes 7. Losango, 2 vezes 2 vezes 3. Ou quadrado, 2 vezes 2 vezes 5. (45 segundos). Como é que a gente fatora esse número? Fatoração é escrever ele como produto de números primos. Bom, tivemos 3 acertos, né? Você podia conferir as alternativas ou fazer o 28, botar a barrinha e ir fatorando, né? Para resolver. Vamos ver agora. Eita, a Ariane perdeu o posto. Foi o Caio agora. Caio está em primeiro lugar. Vamos lá. Qual é a solução de x ao quadrado igual a menos 16? Triângulo, o resultado é 4? Círculo, não existe solução no conjunto dos números reais? Losango, menos 4?
Ou quadrado 2. X ao quadrado igual a menos 16. Qual é a solução? Triângulo é 4. Círculo, não existe solução. Losango é menos 4. Ou quadrado é 2. Vamos ver quem vai acertar essa aí. X ao quadrado igual a menos 16. Não tem solução, né? Porque x ao quadrado igual a menos 16 quando você passa a raiz quadrada, você vai ter a raiz quadrada de um número negativo. E aí não tem solução no conjunto dos números reais. A gente tem mais 2 perguntinhas. Maria Clara aí, imbatível, com 3 respostas. Primeiríssimo lugar. Vamos lá. Dois números que a soma dá menos 6 e o produto dá 5. A soma dá menos 6 e o produto dá 5. Triângulo dá 1 e menos 5. Círculo, menos 1 e 6. Losango, menos 1 e menos 5. O quadrado, 1 e 5. A soma é menos 6 e o produto é 5. Então, dentro das alternativas, quais são os números que a soma dá menos 6 e o produto dá 5? Triângulo, é 1 e menos 5? É menos 1 e 6, o círculo? Losango, dá menos 1 e menos 5? O quadrado, 1 e 5. Esse já teve mais acerto, ó. 6 pessoas acertaram. Aliás, mais acerto não, teve mais erros, né? A alternativa correta é menos 1 e menos 5. Acho que teve uma confusãozinha aí, né? Na parte dos números negativos. Mas a gente também pode estender o raciocínio para os números negativos também. Vocês têm que lembrar que da regra de sinal, né? Menos com menos dá mais. Então, a soma de menos 1 e menos 5 dá menos 6. Só que menos 1 vezes menos 5 dá 5, porque menos com menos dá mais. Entendeu? Vamos para a última agora. Essa ninguém acertou. X ao quadrado menos 5x igual a 0. Quais são as soluções? Triângulo é 0 e 2. Círculo é 5. Losango é 5 e menos 5. O quadrado é 0 e 5. Quais são as soluções? X ao quadrado menos 5x igual a 0. Dá tempo até de resolver aí no papel, viu? X ao quadrado menos 5x igual a 0. Triângulo dá 0 e 2. Círculo dá 5. Losango dá 5 e menos 5. Ou quadrado dá 0 e 5. Trinta segundos. 0 e 5. Muito bem. Como foi que vocês fizeram? Vocês tentaram resolver? Lembraram lá do macete, que vai ser uma solução sempre vai ser 0. Ah, chutou, né? Temos essa opção também. Muito bom. O bom que foi sincero, né? Alguém chegou a resolver para marcar ou não? Eu chutei também. Bom, vamos ver quem ganhou, né? Quem será que ganhou? Em terceiro lugar, Ariane. Em segundo lugar, o Caio. E em primeiríssimo lugar, a Maria Clara.
Ó, eu não chutei tudo, não. Umas eu chutei tudo mesmo. Ah, mas tivemos aí... Cadê? Apareceu alguma coisa embaixo, só que eu não vi. A Sari e outra pessoa. Parabéns, assim, foi um joguinho bem rápido, mas pra gente dinamizar um pouquinho esse assunto que a gente vai ver agora, porque ele é um assunto um pouquinho mais... que vai exigir um pouquinho mais da gente, certo? Maria Clara, você ganhou um grande parabéns pra você, certo? Pelo seu primeiro lugar. Vamos lá. Deixa eu parar aqui. Muito bem. Eu também mereço, não, parabéns, porque eu fiquei em segundo. Todos vocês merecem parabéns, né? Pela participação. Olhe, a quarta questão foi a que teve mais erro. Quer dizer, ninguém acertou, né? Beleza. Então, o que é que a gente vai... O que é que eu quis fazer com essa dinâmicazinha, né? Fazer com que vocês despertem um pouco para a ideia do que é somar dois números e multiplicar esses mesmos dois números. Existe uma série de coisas legais que a gente consegue descobrir a partir disso. E uma das utilidades é que a gente também pode encontrar as raízes de uma equação de segundo grau usando soma e produto de dois números. Na verdade, mais do que isso, agora vocês estão vendo o meu slide aqui? O exemplo 21. Estão conseguindo ver agora? Beleza. Então, nesse finalzinho de aula, vamos tentar fazer dois exemplos. Perceba que aqui eu não tenho os casos anteriores, né? Eu já tenho x ao quadrado mais 8x mais 15 igual a zero. Eu tenho o coeficiente a, que é igual a 1, né? Porque está acompanhando x ao quadrado. Eu tenho o coeficiente b, que é igual a quanto? Aqui. Coeficiente b, gente, quanto que é? O número que acompanha o x. 8. 8. E o c é o 15. Então, não se encaixa naqueles exemplos anteriores, né? Aqueles casos anteriores. Aqui você diz, professora, aqui a gente já pode usar aquela formulazinha que a gente descobriu, né, lá há muitos anos, há muito tempo. Ok, mas vamos ver uma outra coisa que é interessante. Em alguns casos, você vai perceber o seguinte, será que a gente consegue, primeira coisa, será que a gente consegue dois números que a soma dê 8 e que o produto dê 15? Será que vocês conseguem encontrar mentalmente aí esses dois números? Aí, tá, não sei. Vamos ver o que a gente faz. Vamos ver a soma. Todo mundo positivo, né? Então, vamos ver os casos positivos. Bom, dois números que dá 8. 1 mais 7. Ou 7 mais 1, né? Vou deixar 1 mais 7. Vocês conseguem ver outra situação? 5, 3. 4. 5, 3. 3. 4 mais 4, não é isso? Tudo 8. A gente poderia também ver outros exemplos, né? Um número negativo mais um positivo, mas esses aqui a gente já tem um bom início. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar esses dois números, 1 e 7, 5, 3 e 4 e vamos multiplicá-los. 1 vezes 7 dá 7. 5 vezes 3 dá 15. E 4 vezes 4 dá 16. O que é que a gente observou aqui? O que a gente concluiu? 5 vezes 3 dá 15.
e 5 mais 3 dá 8. São justamente esses números que estão aqui, né? Concordam? Aí eu afirmo para vocês que a solução dessa equação é 3 e 5. Acabou. Quem já tinha visto isso aqui? Levanta a mão. Quem é a primeira vez que está vendo isso? Levanta a mão. Eita, meu Deus, todo mundo levanta a mão. Legal, né? Bem simplesinho, né? Beleza. Pode abaixar a mão agora. Obrigada. Mas, professora, por que isso acontece? Então, você não tem... Tá bom, não tô acreditando. Vou mostrar. Veja bem. Eu posso escrever isso aqui como x mais 3 vezes x mais 5. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu conseguir encontrar dois números que a soma desse do meio, ou seja, o que acompanha a x, e o produto dê o termo independente, eu já achei as soluções da minha equação, do segundo grau. É isso que eu quero dizer. Vamos conferir? Será que é verdade mesmo? Deixa eu colocar aqui uma caneta azul. Vamos lá, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes... Aliás, estou fazendo ao contrário, meu Deus, estou muito acelerada hoje. Vamos conferir se realmente é verdade, antes de eu fazer isso aqui. Se eu substituir x por 3, 3 ao quadrado, mais... Não, tem uma coisa errada aqui. É uma coisa errada. Essa equação não tem solução, não. Tá errando, tem um sinal errado aí. Alguém consegue perceber por quê? Substituam aí para ver. Poxa, o primeiro exemplo que eu dei, que droga. E aí? Não vai dar certo, ó, presta atenção. 3 ao quadrado mais 8 vezes 3 mais 15. São todos positivos. Isso aqui não vai dar zero. Tem que ter um cara negativo aqui para balancear. Vamos conferir. Vamos usar a fórmula. Menos 8 mais ou menos 64, menos 4 vezes 1 vezes 15. Essa equação não tem solução. Por quê? Porque essa raiz aqui, cadê? Isso aqui dá 60, né? Opa. Vamos lá. Falta alguma coisa aqui. Vou voltar para esse exemplo depois.
Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que as soluções são ao contrário. Entendi. Beleza. Vou recapitular aqui para vocês. Estão aí ainda ou desistiram de mim? Estão aí? Beleza. Ok. Eu que me expressei errado. Olha só. Eu achei dois números, que a soma dá 8 e o produto dá 15. Tudo bem? Eu fiz aqui usando a equação, a formulazinha de Bhaskara. A gente encontra esses dois valores aqui, ou seja, se eu substituir esses números na equação, ela vai dar igual a 0. Certo? Então, para que serve essa soma e esse produto? A gente pode escrever essa mesma equação usando esses dois números. Como assim? Beleza. Tem nada de errado aqui no que eu fiz. Eu só tenho escrito a solução errada, por isso que eu achei estranho. Porque se eu fosse colocar 3 e 5, não ia dar 0 nunca, né? Então, o que é que eu faço? Como é que eu posso visualizar essas soluções? Eu vou escrever assim, ó, x mais 3 vezes x mais 5. E aí, as raízes vão ser os números opostos, porque se eu colocar menos 3 aqui, menos 3 mais 3 vai dar 0, e 0 vezes qualquer número dá 0. E se eu substituir o x aqui por menos 5 mais 5 dá 0, e 0 vezes qualquer número dá 0. Eu vou apagar esse rascunho aqui, vocês poderão fazer ele depois. Tá bom? Me permitam só passar um tiquinho de nada do tempo. Vocês me permitem, mas se vocês quiserem eu paro a aula agora. Beleza. Então, recapitular aqui. Eu achei dois números que o produto deu que a soma deu o do meio, que é o número que acompanha o x, e o produto deu o termo independente. Aí eu posso escrever essa equação aí, né, quando esse carinha aqui está só x ao quadrado, que vai ser os exemplos mais simples que a gente vai fazer. Aí eu posso escrever como uma fatoração, desse jeito aqui, x mais 3 vezes x mais 5, igual a 0. Aí as soluções vão ser os opostos, porque perceba, se eu colocar menos 3 aqui, ó, menos 3 mais 3 vezes x mais 5, isso vai ser igual a 0 vezes x mais 5, que dá 0. E a mesma coisa vai acontecer quando eu colocar x igual a menos 5. Mas por que isso é verdade mesmo? Será que essa equação de cima é igual à equação de baixo? Realmente é. Se eu fizer x vezes x, eu vou ter x ao quadrado. Se eu fizer x vezes 5, eu vou ter 5x. Se eu fizer 3 vezes x, vai dar 3x, e 3 vezes 5 vai dar 15, certo? X ao quadrado permanece, 5 mais 3, 8, acompanhado do x, mais 15, que isso dá 0. Então, a gente pode escrever, eu estou apagando aqui direto, porque se eu deixar tudo junto, vai confundir mais vocês, tá bom? Isso aqui é uma forma de escrever a equação do segundo grau para que você consiga achar as soluções bem rapidinho. Eu vou fazer um outro exemplo, porque esse exemplo ficou muito confuso, graças a mim, né, minha culpa, para a gente ir almoçar, certo? X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Se eu conseguir achar dois números que a soma dê menos 6 e o produto dê 5, ou seja, a multiplicação, eu posso escrever como x taranã, vezes x taranã, igual a 0. Tá?
E aí eu vou explicar um pouco melhor aquela parte das soluções, né, de por que é o contrário. Eu tenho que achar dois números, que é a soma de menos 6, e dois números, que é a multiplicação de 5. Quando a gente tem um número negativo na soma, vamos olhar para a multiplicação, certo? Mas a multiplicação é 5. O produto dá 5. Nesses casos aqui, a gente pode ver 1 vezes 5, não é isso? Que dá 5. 5 vezes 1. Tem mais algum número que vocês conseguem lembrar? 1 e menos 5? Só que 1 vezes menos 5, mais com menos dá menos, né? Mas a multiplicação tem que ser 5, não pode ser menos 5. Se a gente fizer menos 1 vezes menos 5, menos com menos dá mais, né? E 1 vezes 5 dá 5. Ok? E a soma desses números, será que vai dar menos 6? 1 mais 5 dá 6, já não pode. E menos 1 mais menos 5, eu tenho duas dívidas, estou somando duas dívidas. Menos 1, menos 5. Isso dá menos 6. Então, a soma, se eu pegar menos 1, menos 5, vai dar menos 6. E se eu fizer menos 1 vezes menos 5, isso vai dar 5. Então, eu achei dois números, que é a soma dá menos 6 e o produto dá 5. Então, eu vou usar esses números, tá certo? Eu vou usar esses números para escrever a forma fatorada dessa equação, ok? Eu vou colocar o menos 5 aqui e vou colocar o menos 1 aqui. Será que realmente é a mesma coisa? Aí a gente pode conferir. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 5, menos com mais dá menos. Acompanha o x. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 1 vezes menos 5, menos com menos dá mais. E fica mais 5. X ao quadrado. Esses dois a gente junta, né? Menos 5 menos 1. Mais 5. Deu exatamente o que a gente queria. Certo? Ou seja, quando eu encontrar dois números que têm essas características, eu posso fatorar a equação assim. Fatorar o primeiro membro, aliás. E aí, quem vão ser as soluções? Vão ser as raízes desses pedacinhos aqui. Não são duas expressões com letras? Então, lembra lá que se eu tenho dois números que dá 0, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0, lembra que eu falei isso na aula passada? Então, x menos 1 vai ser igual a 0 quando? Quando x for igual a 1. E x menos 5 será igual a 0 quando x for igual a 5. Ou seja, se eu substituir na equação o x por 1, ou substituir os x por 5, a equação vai ser igual a 0. Aí você pode perguntar, poxa, mas é difícil isso aqui. Realmente é difícil, um pouco, né? Mas, isso aqui é o que dá, uma das coisas que desenvolve o raciocínio lógico de vocês. E isso aqui é fundamental para achar a fórmula de Bhaskara. Vocês já viram a demonstração dessa fórmula? Vocês já viram a demonstração dessa fórmula? Por que que é verdade? Sim ou não? De onde veio aquela fórmula? Tem um porquê. E usa tudo isso que a gente está fazendo aqui. É óbvio que eu jamais viria cobrar que vocês aprendam a demonstração.
Não vou cobrar isso de vocês. Mas essa ideia de soma e produto é o que a gente usa para deduzir. E para terminar, será que a gente acha dois números que a soma dá isso aqui, dá quanto? É 1 ou menos 1 aqui? A soma tem que dar menos 1 e o produto tem que dar menos 6. Essa já é mais difícil, né? Essa já é mais difícil. Perceba que você tem que achar dois números que a soma dê menos 1 e o produto dê menos 6. Se a multiplicação de dois números tem que dar negativo, pela regra de sinal, mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos vezes mais dá mais, e menos vezes menos dá mais. Então, para que dê menos, opa, aqui dá menos, né? Eu falei mais, mas aqui é menos. Para que a multiplicação dê negativa, eu tenho que ter um número positivo e um número negativo. Então, eu convido a vocês a tentar descobrir esses números, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, é um pouquinho mais difícil, mas o cérebro de vocês vai amadurecendo conforme vocês vão pensando em como resolver isso. Dá para resolver com a fórmula? Dá. Mas eu tenho certeza que se vocês conseguirem fazer alguns desses exemplos, vocês vão amadurecer bastante. Isso vai ajudar muito vocês em outras coisas, viu? Tô deixando a dica. Já vou fechar aqui, já meio-dia já passei demais do tempo. Muito obrigada pela presença de vocês. Peço desculpas aí pelo momento que fiquei meio atrapalhada. Vai ficar gravado. Ariane, tenta resolver com esses números que você colocou e manda para mim. Vai ficar gravado, certo? E os slides também vão ficar lá. Um abraço, vou parar aqui a apresentação. Vou encerrar a gravação. Bom almoço para vocês. Vejam as notas no Sageal.